Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7, perdão, ao versículo 9. Todos encontraram, amém? Ageu capítulo 2, verso 9. Diz assim: no segundo ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte Zorobabel, seja forte Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, e segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra que seca. E a terra seca, perdão. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro templo, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Oremos. Santo Pai, querido Deus, mais uma noite eu lhe peço: tomai a minha vida em tuas mãos, tomai o meu intelecto, os meus sentimentos e tudo que venha a ser proferido aqui, Senhor, nesta noite, vendo o teu coração, Santo Pai, para os nossos corações. Iluminar as nossas mentes, Pai, através do teu Espírito, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós nesta noite. Continua, Pai, movendo em nosso meio. Continua, Pai, te pedimos também aos nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando o Evangelho. Continua sustentando com as suas mãos poderosas, e que o teu nome, Senhor, tua palavra, o teu santo Evangelho seja propagado aos quatro cantos desta terra. Pai querido e amado, é o que nós lhe pedimos, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Amados irmãos, sobre o meu guardado, versículo 9 diz que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Quando nós vemos aqui Deus encorajando o povo, e eu vou falar um pouco do contexto, do que estava acontecendo, para que nós venhamos a compreender todo o texto, amém? Então aqui, no contexto de Ageu, capítulo 2, do versículo 1 e 9, o povo de Israel havia voltado do exílio. Jerusalém estava em ruínas, o templo destruído, e o entusiasmo inicial da reconstrução havia diminuído. O contexto de Ageu, capítulo 2, do verso 1 ao 9, revela um povo dominado pelo desânimo. Após o exílio na Babilônia e a destruição do templo que Salomão havia construído em 586 a.C., um remanescente voltou a Jerusalém e iniciou a reconstrução. Porém, por causa das dificuldades, a obra ficou parada por 16 anos. Quando finalmente recomeçam, o povo se desanimou. Novamente, ao perceber que o novo templo parecia inferior ao anterior, sentiram que os seus esforços eram pequenos e pensaram em desistir. Além disso, muitos dos mais velhos lembravam da glória do templo de Salomão e por isso comparavam o passado com o presente. Foi então
que Deus levantou o profeta Ageu para encorajá-los, mostrando que, mesmo em meio ao desânimo, ele ainda estava presente e a obra precisava continuar. É nesse contexto que Deus levanta o profeta Ageu para encorajar a nação. Ageu, capítulo 2, versículo 9, na linguagem de hoje, numa outra tradução, o versículo 9 diz assim: então o novo templo será ainda mais belo do que o primeiro, e dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Essa mensagem nos lembra que o desânimo pode surgir, mas não pode nos impedir de cumprir, irmãos, o propósito de Deus. Então nós vamos nessa noite aprender aqui como Deus foi trabalhando no coração do povo, no coração dos líderes dali de Judá, para que o ânimo voltasse e a reconstrução continuasse. Amém? Primeiro, irmãos, Deus fala quando o desânimo se instala. O Senhor fala conosco. Amém, igreja? Amém. Versículo, queria que você deixa a sua Bíblia aberta aí no livro do profeta Ageu, irmãos. Vamos ler, eu vou ler aqui o verso 1 ao verso 3. Diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo desse templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Quem há entre vós que tenha visto a casa da sua igreja? Amados, primeiramente Deus reconhece o sentimento do povo. Ele reconhece que o povo estava ali desanimado. Ele sabe que há uma comparação, ele sabe que há uma frustração, ele sabe que planos, muitas das vezes, que o povo estava no coração, quando começaram a ver aqueles alicerces menores sendo colocados, foram por ralo, foram por água abaixo. Além disso, ele não ignora a realidade, mas ele confronta o nosso desânimo. Deus, ele não ignora, irmãos, a sua realidade, a minha realidade. Ele não ignora a nossa realidade. Ele sabe das lutas que cada um enfrenta. Ele conhece cada circunstância. Mas ele confronta o nosso desânimo. Portanto, aprendemos que Deus não nos abandona, irmãos, quando nós estamos abatidos. Deus, ele não vai fazer cafuné na sua cabeça quando você está ali desanimado, mas ele vai te dar é como vem os paramédicos, né? O cara está ali, nem está tão apagado, aí vem aquele desfibrilador aí, né? O coração voltar a bater. É o ânimo, é para que o ânimo volte, para que volte a vida, para que volte a continuidade daquilo que Deus programou a cada um de nós, tem desejado para cada um de nós. O desânimo, irmãos, pode bater a porta, entretanto, não pode governar os nossos corações. O desânimo estava batendo a porta, mas estava governando já o coração daquele povo. Quando o passado, irmãos, parece maior que o presente, quando olhamos para trás e ficamos falando assim: olha como era bom isso, como era bom aquilo, o desânimo tende a entrar em nossos corações. O desânimo tende a tentar nos paralisar. Deus, ele levanta aqui uma palavra de esperança através da vida do profeta. No livro de Esdras, que está acontecendo dentro dessa situação, no livro de Esdras, capítulo 3, no versículo 12 e versículo 13, diz assim: porém, do que estava acontecendo ali naquele momento do desânimo, olha o que estava acontecendo. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de famílias, já idosos, que já tinham visto o primeiro templo, choraram alta voz
quando diante de seus olhos foram lançados os alicerces daquele templo. Muitos, no entanto, levantaram vozes com gritos de alegria. Ou seja, aqueles que estavam presos no passado, aqueles que estavam olhando para as coisas do passado, estavam lamentando, porque estavam também ali limitando o poder de Deus, achando que Deus não poderia agir naquele templo que era menor, naquele templo que não era tão suntuoso como o templo de Salomão. Os novos que não conheciam o templo, que estavam vindo de cativeiro, não estavam alegres, porque a casa de Deus estava sendo reedificada, restaurada. No versículo 13 aqui de Esdras, capítulo 3 diz: e assim não se podia distinguir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Você imagina que loucura deveria ter sido isso? Uns gritando de lamento e outros de alegria. Queridos, no segundo ponto nós vamos ver a força para continuar, a força de continuarmos vem de Deus, vem da presença de Deus. Olha o que diz aqui nos versos 4 e 5. Mas agora, Ageu capítulo 2, tá, irmãos? Versos 4 e 5. Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor dos exércitos. Ser forte, porque eu sou convosco. A nossa força não vem de nós, irmão. A força que te coloca de pé todos os dias não vem de você. Nós temos que reconhecer que vem de Deus. Deus aqui ordena 3 vezes ser forte. É como se estivesse aqui falando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ser forte, ser forte, ser forte. Ele fala ao sacerdote, ele fala ao governador, e ele fala ao povo: ser forte. Isso mostra que a coragem, irmãos, é uma decisão espiritual. É você crer naquilo que Deus ministra ao teu coração. É você ouvir e entender aquilo que Deus está falando ao teu coração, e que você precisa colocar aquilo em prática, acreditar em Deus, que Deus continua falando no seu desânimo: ser forte, ser forte. Além de Deus já falar 3 vezes, ser forte, ser forte, ser forte. Além disso, ele relembra a sua aliança. No versículo 5 ele diz: o meu espírito permanece no meio de vós. O meu espírito permanece com vocês. Assim aprendemos, irmãos, que a presença de Deus vale mais do que estruturas grandiosas, do que palácios. O que importa é a presença de Deus. Não é um templo suntuoso. Não adianta nada ter um templo suntuoso e não ter a presença de Deus. Já vi um vídeo de uns irmãos lá na África. A igreja não tinha telhado. Tinham queimado lá na perseguição. O chão era de chão batido, chovendo. E eles lá adorando a Deus.
debaixo da chuva, adorando ao Senhor. O que importa é a presença, irmãos de Deus. Isso é que não pode faltar no meio do povo de Deus, é a presença de Deus. A obra pode parecer pequena, mas se Deus está presente, há poder suficiente. É o que Deus estava falando para o povo, estava falando para os sacerdotes que estavam com a cabeça no templo de Salomão. Deus estava falando: o que importa é a minha presença no meio de vocês. Não existe, irmãos, lugar simples demais quanto a presença de Deus está aqui. Êxodo, capítulo 29, versículo 46, diz assim: e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele estava lembrando que Ele era o Senhor daquele povo. Êxodo capítulo 33, versículo 14. Moisés clamando e pedindo a Deus que Deus fosse com ele. Deus responde, Êxodo 33, versículo 14. Deus respondeu: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. A presença de Deus é suficiente. O povo nos estava alegre, muitos estavam terrivelmente abatidos, abalados. Deus está falando que a presença dele é suficiente. Outro ponto: Deus age além do que os olhos podem ver. Versículo 6 ao versículo 7 de Ageu, capítulo 2. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, farei tremer o céu e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez farei abalar o céu e a terra. Depois Deus declara que ainda moverá as nações, ou seja, o cenário atual não define o futuro. O cenário atual da sua vida, das nossas vidas, não define o nosso futuro. Quem define o nosso futuro é Deus. Ele é galardoador de quem os busca. Ele aplana os nossos caminhos, as nossas veredas. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos, daqui a um milésimo de segundo, eu não sei, mas Deus sabe. Ele está lá na frente. Ele afirma: minha é a prata e meu é o ouro. Isso demonstra, sabe o que, irmão? Soberania total em todas as áreas da vida. Isso me lembra Mateus 6, quando Jesus está lá falando sobre a solicitude da vida, que ele diz que nós devemos buscar em primeiro o reino dos céus, que nós devemos buscar primeiro a justiça de Deus, e que as outras coisas Deus acrescenta. E Deus fala de coisas de primeira necessidade, fala de comida, fala de vestimenta, fala de tudo. Ele diz que Ele é suficiente. Portanto, aprendemos, irmãos, que Deus não depende dos recursos humanos para suprir, para cumprir os seus propósitos. Quando parece que falta recurso, Deus lembra que tudo pertence a Ele, tudo é dele, a nossa vida é dele, a nossa família é dele. Não foi assim que nós entregamos, amém, igreja? O que é pequeno aos nossos olhos, irmãos, pode ser parte de um plano muito maior e que nós não compreendemos.
Livro de Hebreus, capítulo 12, do versículo 25 ao 29, diz o seguinte: Hebreus 12, do versículo 25 ao versículo 29. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente nos advertia na terra, não escaparão. Muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Ele continua dizendo: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. O que o escritor aos Hebreus está falando e o que o profeta Ageu está falando? Que Deus muitas das vezes abala as nossas estruturas, permite que essas coisas aconteçam para tirar, irmãos, os velhos alicerces, os alicerces que estão caídos, aquilo que vai nos fazer mal. E Deus tira as impurezas para que venham as coisas novas, porque tudo depende do poder dele, para que fiquem em nós as coisas inabaláveis e que as coisas velhas, ficam para trás. O povo, os sacerdotes, estavam aqui agarrados nas coisas velhas, mas Deus está falando que o que importa é a presença dele, é a glória dele. Quarto ponto: a glória futura supera a passada. Versículo 9. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Por fim, Deus faz uma promessa surpreendente: a segunda casa teria maior glória do que a primeira. A segunda casa teria maior glória do que o templo de Salomão. Mesmo sendo menor, mesmo sendo mais simples. Além disso, ele promete paz naquele lugar. A presença do Messias pisaria naquele templo futuramente. Assim aprendemos, irmãos, que Deus escreve histórias maiores do que imaginamos. Deus escreveu, irmãos, quando nós olhamos para a história bíblica e você vê que Deus faz das coisas que os homens julgam pequenas e transforma em situações grandes, grandiosas. Não limitem a sua fé, não se limite, se lance nos braços de Deus, deixe o Espírito Santo te usar. Não é porque muitas das vezes o Senhor está abalando as nossas estruturas que Ele não está nos usando, muito pelo contrário. Exemplos: Deus escreveu uma história maior na vida de José, transformando a traição em instrumento de salvação para muitos. Os irmãos traíram José. Foi os irmãos de José? Jogaram ele dentro de um poço, planejaram até a morte dele, venderam ele como escravo, foi para o Egito, e sabe de tudo que José passou lá.
E aí em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, diz assim a palavra, José falando para os seus irmãos: vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Ou seja, José como governador do Egito, e aquilo que Deus, a sabedoria que Deus deu àquele homem, para ele armazenar nos tempos de bonança, né, lá no Império Egípcio, os grãos, estava alimentando não só todo o Império Egípcio, como também as outras nações que vinham, as outras tribos que vinham comprar comida, lá inclusive os irmãos. Quem diria que Deus faria isso com José? Deus escreveu uma história maior na vida de Moisés, usando um fugitivo, um homem que estava fugindo do Egito. Êxodo, versículo 3, capítulo 10 e 12 diz assim: agora venha, eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Versículo 11: então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés, todos conhecem a história. Moisés estava foragido do Egito, não é isso? E Deus usou a vida de um homem foragido para libertar o seu povo. Ruth Noemi. Noemi perde todos os seus filhos. Uma moabita tem uma atitude com ela, que é a nora dela, né? Mais que uma filha. E fala com ela: onde pousares, pousarei eu. O teu Deus é o meu Deus. Deus usa a vida de Ruth para resgatar a herança e colocar Ruth na descendência, na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ruth, capítulo 4, versículo 13 ao 17, diz assim: assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida, consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. A nora era melhor do que 7 filhos. Versículo 16: Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio ser assim o pai de Jessé, pai de Davi. Olha como Deus faz. Uma moabita estava pegando os restos dos milhos que caíam para se alimentar e manter ela e a sogra dela. Deus mudou a história. O que dizer de Davi? Deus escreve uma história maior na vida de Davi, levantando um pastor para ser o rei de Israel. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 ao versículo 13. E perguntou Samuel, perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu:
ainda falta um mais moço. Ele está lá apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levanta-se e unja-o, pois este é. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito Santo se apossou de Davi. Então Samuel levantou e foi para Ramá. Deus escolheu Davi. No momento ali onde estavam seus irmãos, Deus havia falado anteriormente para Samuel: eu não vejo Samuel como o homem vê, eu sondo o coração. Os homens em Ageu estavam olhando para o grande templo de Salomão, mas Deus não via isso, Deus via o coração. Deus vê os nossos corações. E Davi se tornou rei de Israel. E por último, Deus escreveu a maior história em Jesus, trazendo a salvação eterna. Lembram que lá no livro de Mateus, quando falava assim: da onde vem esse Jesus? A pessoa fala assim: de Nazaré. Aí eles falavam: será que da Galileia pode haver alguma coisa boa? É isso que está o relato bíblico? Veio o Salvador. Veio o Messias. Jesus vem e ele, em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, o começo pode ser humilde, mas o final também pode ser glorioso. Deus é quem muda, Deus é quem faz, é Deus é quem opera, é Deus é quem transforma as circunstâncias. Porque Deus quer que nós venhamos confiar nele, Deus quer que você confie nele, Deus quer que você entregue sua vida a ele totalmente. Se ele está em vídeo, se você está desanimado, se está abatido, entenda, entregue o seu caminho a Jesus. Entenda que ele pode, nesse momento, às vezes, se está passando difícil, pequeno, ele transformar em algo glorioso. No tempo dele, na hora dele. Continue olhando para Cristo. Esse povo estava há 16 anos esperando a voltar à reconstrução do templo. E quando começou, eles ficaram tristes, porque o templo não era igual ao de Salomão. Outros ficaram alegres, porque o templo estava voltando a ser construído. Então, amados, continue se alegrando em Cristo Jesus, porque Ele pode mudar toda a circunstância. Aqui nós aprendemos em Ageu 2, Deus fala quando o desânimo tenta dominar a gente. Deus fala alto e bom som. Deus nos confronta. Outro ponto que nós aprendemos: a perseverança do Senhor, a presença do Senhor é a verdadeira força da obra. A gente só consegue, irmãos, ir avante quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós deixamos Deus nos conduzir. Outro: Deus move céus e terra para cumprir a sua promessa. Deus cumpre o que promete. Mesmo que pareça distante, Deus move céus e terra para cumprir a sua promessa. E outro ponto: a glória futura pode ser maior do que a glória passada. Aquilo que viveremos, aquilo que você está passando, que talvez venhamos viver no futuro, pode ser infinitamente maior do que aquilo que muitas das vezes ficamos saudosos do passado. O tempo parecia pequeno, mas o plano de Deus era grande. A obra parecia simples, mas a promessa de Deus era extraordinária.
Se você hoje está reconstruindo algo, fé, família, ministério ou sonhos, lembre-se, Deus não terminou a sua obra. O que começou humilde, irmãos, pode terminar glorioso. A segunda casa será maior do que a primeira, porque quando Deus está na obra, o final supera o início. Sempre o final supera o início. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vocês, diz a palavra. Filipenses 1, 6. Aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, igreja? Esse é o nosso Deus. Ele move, Ele cuida de nós, Ele nos dá força para nós. Deus continue abençoando você também em casa. Deus continue ministrando o seu coração. O Espírito Santo lhe dê força a todo momento, e que você continue buscando a Deus de todo o teu coração, porque Deus pode fazer de algo que você está saudoso no passado. Deus pode fazer no teu futuro infinitamente, porque Ele é Deus, Ele pode fazer as coisas. Vamos orar para encerrar os nossos irmãos aqui no vídeo, e em seguida vamos nos preparar para a Santa Ceia. Santo Pai querido, obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. Tua palavra levantou um povo do deserto. O Senhor teve a preocupação de levantar um homem para ir e falar com Zorobabel, com Josué, com o Teu povo. Senhor, continue ministrando através do Teu Espírito das nossas vidas. Ajuda-nos a todo momento, Senhor, a termos ouvidos de ouvir. Que o Teu Espírito continue trabalhando em nós, Senhor, nos fazendo ir além do que vemos, ou daquilo que possa estar trazendo tristeza ao coração de muitos. Continua, Pai, movendo os corações, trabalhando, Senhor, através do Teu Espírito, porque nós cremos, Senhor, que aquele que começou a obra em nós é suficientemente grande para terminá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Colocamos tudo em Tuas mãos e desde já lhe agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Continua conosco, Pai. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Que Deus abençoe você que está no vídeo, e nós vamos nos preparar aqui, irmãos, para a Santa Ceia do nosso Senhor.